Uma nova física está emergindo para refletir as recentes descobertas sobre a matriz divina, e precisamos dessa nova física porque a física convencional do passado simplesmente não consegue explicar o que os experimentos estão nos mostrando e o que agora sabemos ser verdade sobre o universo. Em apenas algumas poucas décadas, nossa visão da matéria física mudou. Por exemplo, passamos de pensar no átomo como uma coisa discreta, composta de elétrons, prótons e nêutrons, que se assemelhavam a um pequeno sistema solar com planetas orbitando um Sol, para uma nova visão de campos de energia pulsantes. Nessa nova perspectiva, os elétrons são lugares de probabilidades, e não coisas fixas no espaço e no tempo. Foi essa mudança que levou à aceitação da ideia de que o próprio átomo é cerca de 99,999999999% espaço vazio. Não existe espaço vazio. A natureza não gosta de vazio. O que parece vazio, na verdade, está repleto até a borda com a energia do campo, o campo de Higgs, a matriz divina, e todo o potencial que essa matriz contém. Quando pensamos nisso, é realmente uma boa notícia para você e para mim, porque significa que a maior parte do material que compõe o universo, assim como o material que forma seu corpo e o meu, além dos 4% que conhecemos como matéria, é a matriz. E agora sabemos que a matriz é um campo de energia maleável, um campo que muda em resposta ao que alimentamos nesse campo. Temos acesso direto a esse campo por meio de nossa interface de usuário, que utiliza códigos como linguagem e emoção. Sei que essa é uma maneira muito diferente de pensar sobre o mundo e sobre nossos corpos, por um lado, porque estamos imersos na história da matéria física e da separação. Por outro lado, o que estou compartilhando com vocês agora é exatamente onde as descobertas de ponta estão nos levando neste momento. Embora essas descobertas possam soar complexas, o processo todo é, na verdade, muito simples, o processo de como interagimos com essa matriz. Quero dizer a vocês que, em meus anos, minhas décadas de exploração do universo, do mundo e do meu corpo como cientista, descobri que a natureza é, na verdade, muito simples. A natureza funciona com princípios simples, e só se torna complexa quando a tornamos complexa com as palavras que usamos para descrevê-la ou com a matemática que empregamos para explicá-la. Considerem a imagem que vocês estão vendo na tela agora. Do lado esquerdo, o que vocês veem é uma representação de um campo de energia em movimento. No mundo quântico, isso representa potencial. Mas vocês podem ver que o movimento está se comportando de uma maneira muito específica. Conseguem perceber na tela como a energia parece estar implodindo? O movimento da energia está indo de fora para dentro, direcionado ao centro. Se isso não estiver claro para vocês, a segunda imagem na tela pode ajudar a entender por comparação. Essa também é uma representação de energia na matriz, representando possibilidades quânticas. Mas conseguem ver o que está acontecendo? Percebem como a energia parece emergir de uma fonte central e se mover para fora. Quando olhamos essas duas imagens juntas, elas são uma representação muito boa e precisa do que está acontecendo na matriz divina ao nosso redor em nossas vidas o tempo todo. No campo que nos envolve, o campo do qual fazemos parte, lembrem-se, cada átomo do seu corpo, cada átomo do meu corpo, não é como se estivéssemos no campo, nós estamos emergindo constantemente desse campo. É um estado dinâmico. Então, se considerarmos esse campo do qual estamos emergindo e com o qual estamos interagindo, a partir da perspectiva do que estou dizendo agora, todas as possibilidades já existem nesse campo. Todas as possibilidades já existem como potencial quântico. É como dizer que, na verdade, não há nada de novo. Tudo já foi criado como potencial nesse campo. Aqui está o que acontece. Quando você e eu escolhemos criar algo novo em nossas vidas, quando escolhemos curar nossos corpos, quando mantemos a imagem em nossa mente do que desejamos criar, o ato de manter essa imagem em nossas mentes é o ato de alcançarmos o potencial desse campo da matriz divina. Estamos literalmente alcançando, em um nível energético, a presença de todas essas possibilidades e encontrando aquela que agora criamos com nosso foco. E, uma vez que encontramos isso, quero mostrar a vocês o que acontece. A próxima imagem que vocês veem na tela também é um campo de energia. Mas conseguem ver como esse campo é diferente dos outros dois? Na imagem à esquerda, a energia está implodindo para dentro. Na do centro, a energia está emergindo do centro. Vou pedir que vocês se perguntem, o que está acontecendo com a imagem à direita? Está implodindo para dentro? Não. Está emergindo do centro? Não. Está pulsando no lugar. Esse é o segredo para criar na matriz divina. Esse é o segredo para alcançar o potencial, agarrar esse potencial em sua vida e isolá-lo, transformando-o em algo real. Porque o que vocês estão vendo agora, a energia que está pulsando no lugar, é a energia de um átomo. Um átomo é um campo de energia, ele não está implodindo para dentro, nem emergindo de dentro. Ele está vibrando, pulsando no lugar.
Essa é a energia que se manifesta como matéria física em nosso mundo. Então, agora passamos do potencial quântico para a realidade física em nosso mundo e em nossas vidas. É aqui que a linguagem entra. As palavras que escolhemos são os códigos que direcionam nossos neurônios para alcançar o campo de todas as possibilidades, a matriz quântica, a matriz divina e, mais uma vez, colapsar esses muitos potenciais na experiência discreta única que escolhemos em nossas vidas. Então, a questão é: que linguagem você está usando? Que linguagem você usa para direcionar seu relacionamento com a matriz divina? Que palavras você utiliza em suas conversas, em suas interações com as pessoas no dia a dia? Você usa suas palavras conscientemente ou elas são inconscientes? Você está dizendo coisas ao campo, de forma inconsciente, que nunca diria intencionalmente em 1 milhão de anos. Quando ouvimos coisas assim, lembro-me de um homem brilhante com quem estudei anos atrás, Robert Tennyson Stevens, que trouxe as ideias de linguagem consciente à tona no século XX de uma maneira que não havia sido feita desde os tempos de Benjamin Livoff. Lembro-me de alguns exemplos que Robert Stevens nos deu, coisas que dizemos todos os dias. E se tudo que você fala com suas palavras for, na verdade, um comando para o campo? E se cada palavra for um comando, até mesmo as coisas que dizemos como estou só brincando ou é só uma piada? Quantas vezes dizemos isso me faz rachar de rir quando estamos rindo de algo? Você realmente quer dizer isso ao campo? Quantas vezes as pessoas dizem isso é de morrer ou eu morreria por isso? É realmente isso que você quer dizer ao campo? Posso dar exemplos, e faço isso nos livros, em muitas de nossas interações ao vivo e em nossos workshops, de pessoas que experimentaram exatamente o que disseram ao campo. É muito comum na indústria do entretenimento, antes de alguém subir ao palco, as pessoas nos bastidores dizerem quebra a perna. Não posso contar quantas vezes isso aconteceu com pessoas. Em um caso, enquanto caminhavam para o palco, ou, em outro, já no palco, o apresentador literalmente caiu do fundo do palco, pensando que era chão sólido. Não posso conectar cientificamente essa experiência de ele literalmente cair do palco e quebrar a perna ao que foi dito nos bastidores, mas as paralelas são muito próximas. Então, o que aprendi a fazer agora, quando estou nos bastidores com meus amigos e alguém vem e diz quebra a perna, eu digo, não, cura um coração. E saímos para o palco. Agora, estou indo a palcos onde nunca estive antes, e as pessoas nos bastidores estão me dizendo, ei, cura um coração. Está se espalhando, está tendo um efeito. É uma maneira muito consciente de pensar sobre nós mesmos. As afirmações são muito populares em nossa cultura agora, e a ideia de uma afirmação, eu acho, pode ser potencialmente útil. No entanto, simplesmente repetir a mesma coisa 1 bilhão de vezes por dia pode não ter o impacto desejado se não estivermos dizendo isso em um estado cerebral e cardíaco que permita que o que dizemos seja interpretado de maneira significativa pela matriz. No próximo episódio, vamos falar sobre isso, mas quero dar alguns exemplos. Estas são afirmações comuns, e não estou criticando os autores, não estou criticando as afirmações, essas pessoas tinham boas intenções. Mas, com base no que você e eu estamos fazendo agora e no que você agora sabe ser verdade, vou convidá-los a ouvir essas afirmações e ver onde elas poderiam ser mais fortes. Escolhi algumas que vocês estão vendo na tela. São cartões populares de um baralho de afirmações. Olhem o que a primeira diz: um novo equilíbrio está vindo para o meu corpo agora. A segunda: estou pronto para desfrutar de uma saúde perfeita. E a terceira: estou disposto a liberar padrões antigos e crenças negativas. Vamos começar pela terceira. Estou disposto a liberar padrões antigos e crenças negativas. Se o universo, o campo, a matriz ouvir isso, o que a matriz está ouvindo? A matriz ouve, ok, você está pronto, mas não há resultado. Quando isso vai realmente acontecer? Então o universo diz, ok, você pode estar pronto, mas isso não significa que vai acontecer. Estou pronto para desfrutar de uma saúde perfeita. A mesma coisa. O universo diz, que bom que você está pronto, é um bom lugar para estar. Nos avise quando você quiser que isso aconteça, porque não está na afirmação. A primeira, um novo equilíbrio está vindo para o meu corpo agora. Se você parasse aí, seria aberto. Mas ela diz agora, então há um resultado, está acontecendo no momento. Vocês podem dizer que isso é sutil, que estou dividindo cabelos. O que quero dizer a vocês é que nossas palavras são poderosas. Como vimos em um episódio anterior, nossas palavras são resultado da compressão do ar em nossos corpos para criar formas de onda acústicas que emitimos na matriz divina, e elas têm um efeito. Então,
Convido vocês a pensarem sobre o que estão dizendo ao campo, o que estão dizendo à matriz, e, onde fizer sentido, talvez mudar essa comunicação, ajustar esse código um pouco. Sei que o que estou dizendo a vocês é uma maneira muito diferente de pensar, mais uma vez. É muito diferente da forma como fomos levados a pensar sobre nós mesmos e nossa relação com o mundo. É uma maneira muito diferente para a ciência pensar sobre nós e nossa realidade. Mas também sei disto. O que estou compartilhando com vocês, as descobertas de ponta, a pesquisa de ponta, a ciência sólida, é também a chave para o próximo passo na evolução humana. Estamos passando de vítimas impotentes das circunstâncias da vida para mestres autoconfiantes de nossa própria tecnologia interna. Gostaria de compartilhar um exemplo. Esta é uma história verdadeira que aconteceu comigo quando deixei as corporações no início dos anos 1990 e me mudei para um pedaço de terra no deserto elevado do norte do Novo México. Aqueles de vocês que vivem nessa região podem se lembrar que os anos 1990 foram marcados por uma das piores secas da história registrada. Foi terrível, o gado estava morrendo, as colheitas estavam morrendo, as pessoas estavam vendendo suas fazendas porque não conseguiam mais se sustentar na terra. Foi durante esse tempo que um amigo nativo meu me ligou uma manhã. Para honrar sua privacidade, vou chamá-lo de David, embora esse não seja seu verdadeiro nome. David me ligou e perguntou: Greg, você gostaria de me encontrar e me acompanhar até um lugar tão antigo que ninguém sabe quem o construiu? Foi feito pelas mãos de nossos ancestrais. É uma roda, um círculo de pedra onde oferecemos nossas orações, porque neste lugar a pele entre os mundos é muito fina. Adoro essa terminologia. Ele disse: Você gostaria de se juntar a mim para oferecer uma oração por chuva? Não precisei pensar duas vezes. Disse: Claro que sim. Encontrei David e caminhamos até esse lugar. Eu não estava preparado para o que vi. Como anglo, como ocidental, esperava ver algum tipo de canto, uma cerimônia, talvez uma dança. O que vi foi David sentando-se no chão. Ele tirou suas botas de trabalho velhas, desamarrou-as e as colocou fora do círculo. Entrou no círculo com os pés descalços na terra, fechou os olhos, honrou todos os seus ancestrais, honrou as direções, todas as 6, e então fechou os olhos com as mãos em um mudra de oração sobre o coração por apenas alguns segundos. Isso foi fora da cidade de Taos, no Novo México, a cidade de tamanho mais próxima. Ele abriu os olhos, olhou para mim e disse: Estou com fome. Quer pegar algo para comer? Ele ainda estava dentro do círculo. Eu disse: Sim, mas pensei que você ia orar por chuva. Ele me olhou e o que disse ficou comigo de forma tão poderosa por tanto tempo, e ajudou tantas pessoas a pensarem sobre como essa oração funciona. Ele disse: Não. Se eu orasse por chuva, a chuva nunca poderia acontecer. Ele continuou: Porque no momento em que eu oro por chuva, eu acabo de dizer ao universo que a chuva não existe aqui. No momento em que oro por ela, estou reconhecendo que ela não está aqui agora. Eu disse: Bem, se você não orou por chuva agora, o que você fez quando fechou os olhos? Ele respondeu: Quando fechei os olhos, senti o que é sentir a chuva em minha Vila Pueblo. Senti o que é estar com meus pés descalços na lama, e a lama está lá porque houve muita chuva. Cheirei os cheiros do que a chuva cheira quando escorre pela terra e pelas paredes do nosso pueblo. Senti o que seria caminhar pelo milharal que está tão alto contra meu peito nu, e ele está assim tão alto porque houve muita chuva para fazer o milho crescer. E então dei graças de gratidão e apreço pela chuva que já aconteceu. Ele reuniu tantos conceitos, está reconhecendo que há um campo lá fora, que ele está se comunicando com esse campo, que o sentimento é a linguagem que o campo reconhece. Não se trata tanto das palavras, as palavras podem ser ditas, mas o objetivo delas é criar o sentimento. Ele está reconhecendo que tem o potencial, como homem, como humano, na presença desse campo, de alcançar o campo, entrar no reino de todas as coisas possíveis, isolar a possibilidade de sua escolha e colapsar esse potencial em algo real em nosso mundo. E ele está fazendo isso por meio de uma tecnologia interna muito sofisticada que chamamos de modo perdido de oração. É uma oração baseada no sentimento. A chave é sentir como se a oração já tivesse sido respondida. David e eu fomos a Taos, no Novo México, almoçamos, cerca de 1 hora ao sul de onde essa oração foi oferecida. Quando voltei para minha terra, algo começou a acontecer que não víamos há muito tempo. Grandes nuvens negras vieram sobre as montanhas Sangre de Cristo. Começou a chover, e choveu, e choveu, e choveu. Choveu toda aquela noite, choveu na manhã seguinte, choveu na tarde seguinte. Choveu tanto que o solo, que estava muito seco, não conseguia absorver a chuva, e tudo começou a inundar. Os campos ficaram alagados, o gado ficou preso, as estradas foram levadas pela água.
Liguei para meu amigo no telefone e disse: David, cara, isso é uma bagunça. O que está acontecendo? Ele ficou quieto por um momento e disse: Greg, essa é a parte da oração que nossos ancestrais nunca conseguiram descobrir. Eles podiam dizer para chover, mas não podiam dizer quanto chover. Não posso provar cientificamente que a oração de David teve algo a ver com a chuva que veio naquela tarde. Não posso provar isso para vocês. Como cientista, o que tenho que dizer é que há uma alta correlação entre a chuva que apareceu, que não era vista há muito tempo, e o que David fez algumas horas antes. Quando falamos sobre essas coisas, algumas dessas histórias são anedóticas, mas ilustram, de uma perspectiva indígena, um conceito muito poderoso. Vejam o que David fez. Ele incorporou todos os seus sentidos. Ele não pediu para algo acontecer, ele sentiu como se já tivesse acontecido. Ele cheirou o cheiro da chuva, ouviu os sons da chuva, sentiu como se a chuva já estivesse lá. Convido vocês a pensarem nisso enquanto entramos nesse modo de oração que vou compartilhar com vocês. Os princípios que estou compartilhando são muito simples, também muito antigos. Tudo o que estou dizendo a vocês, vemos as instruções para esse tipo de oração, esse código que nos permite falar diretamente com a matriz, registrado em algumas de nossas tradições espirituais mais antigas e queridas. Estou falando de livros bíblicos perdidos que descrevi anteriormente neste programa. Esses são os livros descobertos em meados do século XX, como a Biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. Lembrem-se, os rolos do Mar Morto são os registros mais antigos do Antigo Testamento. A Biblioteca de Nag Hammadi são os registros mais antigos do Novo Testamento, ambos encontrados em meados do século XX, na década de 1940. Naquela biblioteca de Nag Hammadi, os mais de 43 livros que foram completamente removidos do cânone bíblico no século IV pelo imperador Constantino estavam intactos, incluindo o Evangelho de Tomé, sobre o qual falamos antes. Tomé, o escriba que seguia o Mestre Jesus, não um homem religioso, dessa perspectiva, mas um professor, registrou as palavras exatas do Mestre. Isso é importante porque há um lugar no Evangelho de Tomé onde seus alunos perguntaram ao Mestre como se comunicar com o campo. Eles não usaram esses termos. Perguntaram como se comunicar com Deus. É no Evangelho de Tomé que encontramos as instruções para o quinto modo, o modo perdido de oração. Primeiro, deixe-me ler para vocês a tradução na versão autorizada da Bíblia King James, como a vemos hoje. Se vocês quiserem verificar isso por si mesmos, está em João 16:23. Quantos de vocês já ouviram pedi e recebereis? É daí que isso vem. Deixe-me ler a tradução. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Esse é o fim da tradução. Não sei quanto a vocês, mas, quando eu era criança, eu pedia, e não acontecia muita coisa. Ficava muito frustrado. Muitas pessoas sentem isso e se sentem impotentes, achando que suas orações realmente não fazem diferença porque não vemos nada que reforce que elas funcionaram. Voltando à tradução original em aramaico e grego, vou esclarecer isso. Quero ler para vocês do original em aramaico no Evangelho de Tomé. É muito parecido, mas há uma diferença poderosa e sutil que foi deixada de fora na tradução, talvez porque os tradutores não entendessem o que estamos explorando agora. Por não entenderem, simplificaram a linguagem. Na versão traduzida, e se vocês quiserem ver isso por si mesmos, vem de Neil Douglas Klotz, em um pequeno livro chamado Orações do Cosmos, um livro lindo onde ele traduz muitas orações poderosas. Ouçam a diferença no texto original. Começa de forma semelhante. Tudo o que pedirdes diretamente, de dentro do meu nome, vos será dado. Agora vem a tradução que foi mal interpretada. Pedi sem motivo oculto e sede envoltos pela vossa resposta, sede cercados pelo que desejais, para que vossa alegria seja plena. Essa é uma única declaração muito poderosa. Vou dividi-la. Pedi sem motivo oculto. Isso os convida a pedir sem apego ao resultado. É um conceito muito budista. Pedir sem apego à correção, à incorreção, à bondade, à maldade, à alegria ou à decepção quanto ao fato de a oração ser ou não respondida. Sede envoltos pela vossa resposta, sede cercados pelo que desejais. A única maneira de isso acontecer é se essas coisas já estiverem presentes, se sua oração já tiver sido respondida. Então, a chave do que estamos dizendo aqui é: sinta o sentimento, sinta como se a oração já tivesse sido respondida, com tantos sentidos quanto puder. Cheire, toque, prove, ouça, sinta como se seu corpo já estivesse curado, sinta como se seu relacionamento perfeito já estivesse presente, sinta como se sua abundância já estivesse aqui. Invoque todos esses sentidos.
Mais cedo nesta série, sugere um novo modelo para a criação e como ela funciona, uma nova filosofia que diz que nossa criação, que a consciência, está constantemente nos informando sobre nós mesmos por meio de nossas criações, as coisas que criamos, arte, música, livros, as coisas que acreditamos serem entretenimento ou expressão criativa. Além disso, elas são, na verdade, nós nos informando sobre nós mesmos, sobre nossa relação com o campo, para que possamos nos lembrar dessa tecnologia interna muito poderosa. A oração é um exemplo perfeito do que estou falando aqui. Vou fazer isso de forma condensada para dar a vocês uma ideia do que estou dizendo, e então vocês podem pegar essa ideia e aplicá-la em suas próprias orações. Vou dar a vocês um modelo para fazer exatamente isso. Trabalhei em corporações como cientista, como designer sênior de sistemas de computador durante os anos da Guerra Fria. Entendo bem os sistemas de computador, e uma coisa que me impressionou é que, não importa o quão complexos ou simples sejam, se estamos escrevendo 3 milhões de linhas de código, como acontece em alguns sistemas usados na indústria de pesquisa, ou apenas algumas linhas, os programas sempre seguem o mesmo modelo. Aqui está o modelo. Há sempre uma introdução que diz ao programa o que está prestes a acontecer. São chamadas de declarações de abertura. Depois da declaração, vem o trabalho, o corpo do programa, que está realmente fazendo os cálculos. E então há um fechamento, algo para encerrar o programa. Esse é o modo como os sistemas de computador mais sofisticados do mundo funcionam hoje. Se estamos construindo em nosso mundo, se a consciência está nos informando em nosso mundo algo que sabemos e precisamos saber sobre nós mesmos, a questão é: será possível que esses computadores sofisticados estejam nos dizendo algo sobre a maneira como nos comunicamos com a matriz? A resposta é sim. O modelo que permite que os computadores mais sofisticados funcionem é exatamente o modelo que permite que suas orações funcionem da maneira que funcionam. Quando vocês construírem suas orações, convido-os a fazer exatamente isso. A primeira declaração da sua oração, uma declaração inicial. Digam ao campo, à matriz, à consciência, a Deus, o que vocês estão prestes a fazer em uma única frase ou uma frase curta. Sejam concisos. Podem simplesmente dizer: esta é uma oração de cura para meu corpo ou uma oração de cura para meus entes queridos. E então, no código, o que vocês querem que aconteça? Mas venham do lugar de que isso já aconteceu. Deem graças pelo que já ocorreu. Dou graças pela perfeição do meu corpo, pela cura do meu corpo, pela cura dos meus entes queridos, pela cura do meu relacionamento. Esse é o corpo do código. O fechamento é tão belo e poderoso. No fechamento, estamos dizendo ao campo que está feito. E, para o fechamento, os textos nos convidam a usar o aramaico original. Há algo sobre essas palavras. Deixe-me compartilhá-las com vocês. As palavras La'Alan e Amém no final da sua oração. O que isso significa? Significa: eu selo esta oração em confiança, fé e verdade. Amém. Não consigo pensar em uma tecnologia mais poderosa, mais sofisticada, mais bela que nos foi deixada do que nossa capacidade de nos comunicarmos com esse campo de maneira significativa. E acabei de compartilhar com vocês um modelo. Pode haver outros. Este é um modelo muito poderoso que nos foi deixado há 2.500 anos, que nos permite fazer exatamente isso. O ponto principal de tudo o que estou dizendo a vocês é que, por meio do quinto modo de oração, nossa oração baseada no sentimento, nos é dada a capacidade de nos comunicarmos diretamente com as possibilidades que existem no campo universal, nesta matriz divina, e de fazê-lo em uma linguagem que a matriz reconhece. Nossas tradições espirituais mais antigas e queridas preservaram o conhecimento e a técnica para interagir com a matriz divina e para reescrevermos nosso código pessoal, assim como o código da realidade global. Se um campo magnético elevado pode trazer paz e cooperação em resposta a uma tragédia, podemos fazer isso sem a tragédia? E a resposta é sim. Estamos fazendo isso o tempo todo. O que quero mostrar a vocês agora é uma captura de tela de um gerador de números aleatórios no momento. Acho que há 21 geradores de números aleatórios ativos agora. No almoço, consegui me conectar ao servidor em Princeton, e, se ainda estiver funcionando, podemos ver isso ao vivo. Querem ver? Vamos ver como isso parece. Aqui está a imagem estática. O que vocês estão vendo é que, à medida que eles se tornam menos aleatórios, vocês verão esses picos. Vamos ver se consigo colocar isso aqui. Agora, há 21 geradores de números aleatórios enviando informações de volta. Eles estão em ressonância com o campo do nosso planeta. Aparentemente, não há um grande evento acontecendo, e todos estão meio que fazendo suas próprias coisas.
Se uma nave espacial pousasse no gramado da Casa Branca dos Estados Unidos, por exemplo, ou talvez se uma nave espacial pousasse no gramado de cada capital de cada nação simultaneamente e fosse televisionado, e o mundo inteiro visse, o que vocês viriam é que a aleatoriedade desapareceria e se tornaria mais ordenada, porque estaríamos focados nesse evento. Isso mostra que a consciência está literalmente, não é uma metáfora, ligada ao campo magnético do planeta em que vivemos. Isso abriu uma nova área de pesquisa. Isso é da Universidade de Princeton. É chamado de Projeto Consciência Global. Não é legal ver isso? Sim, é absolutamente incrível. Acabamos de ter acesso ao servidor, então podemos ver. Cada um desses é numerado, e esse número está ligado a uma localização. Não sei onde estão as localizações, e essas são leituras que estão chegando. Houve um pico, algo aconteceu bem ali. Há locais onde as pessoas estão se tornando mais ordenadas, menos aleatórias. Há experimentos em que participei, onde conduzimos meditações globais ou orações globais, e isso se refletiu no que vocês veem aqui. O Instituto HeartMath, agora que vocês são especialistas e estão familiarizados com HeartMath, pegou esses dados e fez uma pergunta, formulando uma hipótese. Aqui está a hipótese. A emoção humana coletiva forte tem um impacto mensurável no campo geomagnético da Terra. Somos a única forma de vida que pode conscientemente influenciar os campos magnéticos do planeta em que vivemos para criar paz e cooperação quando mais precisamos. Nenhuma outra forma de vida pode fazer isso. Isso levou a esse projeto, chamado Iniciativa de Coerência Global. Estou orgulhoso de dizer que estou no comitê diretor deste projeto. Apoio isso, acredito nisso. Está fora do radar, então não é regulado por nenhuma organização governamental. O exército está fascinado, mas eles recebem os dados. Queremos manter isso independente. Não queremos isso sob os escritórios de uma organização federal ou qualquer outra coisa. É um estudo independente, o primeiro do tipo. Deixe-me mostrar a vocês o propósito da Iniciativa de Coerência Global, ou GCI, para abreviar. É a primeira iniciativa baseada em ciência já projetada com esse único propósito: unir milhões de pessoas de crenças, culturas, origens, religiões e tradições espirituais variadas para mudar a consciência global de instabilidade e caos para equilíbrio e cooperação. Nunca um projeto científico gastou dinheiro, energia, tempo e tecnologia para facilitar a cooperação em nível global. Não é lindo? Quero dizer, vocês conseguem sentir isso? Eu sinto quando digo isso. É um programa em duas fases. O pensamento é muito simples. A coerência pessoal leva à coerência social, que leva à coerência global. Quando você se torna coerente em seu ser, você influencia as pessoas na sala de reuniões. Fiz experimentos. É divertido ver como as pessoas na sala de reuniões respondem. Não estou dizendo que você entra na sala e diz: "Ei, sou um ser coerente e espero coerência." Nunca faria isso. Mas quando você carrega coerência para uma reunião, a reunião muda. As pessoas respondem, geralmente de maneira positiva, mais dispostas a trabalhar juntas, melhores ouvintes, mais dispostas a cooperar. Isso acontece na família. Experimentos mostraram que, em cidades com mais de 10.000 pessoas, as visitas a pronto-socorros diminuem, crimes violentos contra pessoas diminuem enquanto a coerência está em vigor. Quando ela para, todas essas estatísticas se revertem. Sabemos que há um efeito. Fase 1. Ouvir os campos magnéticos da Terra. Poderíamos fazer isso com satélites, mas são muito caros, muita tecnologia. O HeartMath decidiu usar sensores baseados em terra. Aqui está o que o primeiro sensor parecia. Vejam como é grande, quase 5 metros de altura. Mas sabem o que acontece com a tecnologia? Assim que é desenvolvida, ela é aprimorada, geralmente miniaturizada. Passamos disso para isso. Quem não gostaria de um desses no quintal? Mas eles não podem estar em qualquer quintal. Precisam estar em lugares muito específicos na Terra, geomagneticamente silenciosos, tectonicamente silenciosos, sem muita influência de campos eletromagnéticos, sem tráfego, muitos parâmetros. Estes são os sensores ativos, um na Nova Zelândia, um na Arábia Saudita. A comunidade médica saudita patrocinou o local desde o início e tem sido ótimos parceiros, um na África do Sul, um no norte da Europa, um no Canadá e o HeartMath nos Estados Unidos. Os que não estão circulados são locais potenciais. Tudo isso é financiado apenas por contribuições pessoais, sem subsídios, porque não queremos dever nada a ninguém. Fase 1 é ouvir a Terra. O sistema funciona. Aqui está um dia de dados. As faixas que vocês veem são as diferentes camadas dos campos magnéticos da Terra. O brilho é quando está ativo. Aqui está um mês de dados, o mês de dezembro.
O sistema tirou o dia de Natal de folga por algum motivo, mas isso é um mês de dados. Fase 2 é alimentar o campo de maneira positiva. A emoção humana influencia o campo. O que acabamos de fazer aqui é como você alimenta o campo. O campo só conhece caos ou coerência. Porque isso é importante. Se você quer mudança social e sai às ruas em protestos raivosos, você está criando caos no campo ou coerência no campo? As pessoas me perguntam, Greg, por que você não está lá fora apoiando todos os protestos? Eu digo, porque, se você entende os princípios de cooperação e coerência, esse não é o caminho. Buckminster Fuller nos disse que encontramos um caminho melhor. Há maneiras de protestar, mas é um protesto baseado no coração. Não estou dizendo que não há momentos em que a Segunda Guerra Mundial foi um exemplo perfeito de lutar contra a tirania que havia chegado a um ponto em que precisava ser enfrentada com essa força. Mas agora sabemos que não precisamos deixar chegar tão longe na presença da cooperação. Aqui está quando Barack Obama foi eleito. O mundo inteiro estava assistindo, e o que vocês viram foi a aleatoriedade se tornar muito mais ordenada. Não vou gastar muito tempo nisso, mas vocês podem ver o vermelho, podem ver que a aleatoriedade desapareceu porque as pessoas estavam assistindo ao que estava acontecendo. Aqui estão os dias da posse, em 20 de janeiro. Vejam como o campo ficou quieto no dia seguinte. As pessoas estavam em choque. Meu Deus, Obama está no poder, e o campo ficou muito silencioso. Os cientistas são cautelosos, não dizem que foi por causa disso. Dizem que há uma correlação. Como cientista, tenho que dizer a vocês que há uma alta correlação entre o momento em que Obama foi empossado e a forma como o campo respondeu. Vale a pena explorar, e é o que estamos fazendo agora. Aqui está o Dia Mundial da Cura pelo Som, em 14 de fevereiro de 2009, facilitado pelo meu querido irmão e sua esposa, Jonathan Goldman e Andy Goldman, em Boulder, Colorado. Eles se uniram a Princeton para ver se havia um efeito, e houve. O mundo, durante o Dia Mundial da Cura pelo Som, tornou-se mais coerente, mais ordenado. A questão é o som, talvez? Ou é a consciência, e o som está facilitando isso? Em outras palavras, aconteceria mesmo sem som, se todos estivessem orando ao mesmo tempo? Isso vale estudo, e é o que estamos fazendo agora. Tudo isso para dizer que temos o potencial de influenciar o campo que conecta toda a vida, o campo que pode criar paz, cooperação e amor em nossas comunidades, sociedades, nação e entre nações neste planeta, por meio de nossa tecnologia suave de sermos puramente humanos. Não precisamos de transhumanismo para isso. Você não está impondo um campo. Poderia construir uma máquina e impor 0,1 Hz no campo, mas seria como usar químicos no corpo. As pessoas não estão prontas para aceitar isso. Vai irritar o sistema delas, elas vão resistir. Mas quando vem de dentro de nós, e nós nos tornamos esse campo, é uma história totalmente diferente. As pessoas perguntam o tempo todo, o que posso fazer para criar um mundo melhor? Em vez de reinventar a roda sozinho, se você gostaria de se juntar a um projeto baseado em ciência que está bem estabelecido e em andamento, essa pode ser a resposta. Quis compartilhar isso com vocês em encerramento hoje porque o que vocês estão descobrindo agora, se ainda não sabiam, é que, enquanto a coerência pessoal é boa para você, a coerência global é realmente boa para o planeta. E toda vez que você cria essa coerência pessoal, você está alimentando o campo. Uma das minhas práticas, no final de cada dia antes de ir para a cama, é perguntar, o que eu alimentei o campo hoje? E, se minha resposta não for a que eu gostaria, não me julgo. Digo, amanhã, vamos fazer um trabalho melhor. Porque, quando alimentamos esse campo, estamos amando a nós mesmos, amando as pessoas deste planeta, até mesmo aquelas que não sabem que estão sendo amadas. Há uma batalha acontecendo por nossa história, vocês sabem do que se trata isso, mas há uma batalha mais profunda, a batalha definitiva por nossa própria humanidade. Fiz a afirmação, não sou contra a tecnologia, mas, uma vez que a abraçamos, não podemos voltar atrás, porque perderemos a biologia que nos dá nossa singularidade. Então, antes de nos entregarmos à tecnologia, como saberemos quanto de nós mesmos dar até sabermos quem somos? Meu objetivo, minha oração, meu sonho ao compartilhar isso com vocês hoje é que, espero, vocês tenham um senso um pouco melhor do que significa ser puramente humano. Isso pode se tornar um aspecto raro de nossa espécie se escolhermos esse caminho transhumano. Pode ser que a pureza de quem somos se torne algo escasso, mas acho que vale a pena preservar, vale a pena honrar, vale a pena entender. E, se for preciso, vale a pena lutar por isso, porque somos os únicos de nossa espécie conhecidos por existir, e há algo tão precioso e único em nós que não pode ser replicado por uma máquina. Essa é a batalha definitiva. Espero que vocês tenham sentido isso nesses 2 dias. É uma celebração de nossa humanidade,
É uma história de amor, porque estamos nos amando de maneiras novas e empolgantes. É uma celebração do ato mais radical de poder que eu poderia convidá-los a compartilhar comigo, o ato radical de mudar a maneira como vocês pensam sobre si mesmos e sua relação com o mundo.